Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 991637905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha nosso programa em tempo real. Aproveita, curta e compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. E olha só, gente, no programa de hoje recebo o professor e historiador Agostinho Brandi, que acaba de lançar, ou ainda vai lançar, o terceiro livro da sua série sobre a história de Rio Preto, com o nome São José do Rio Preto, 1908-1930, Revolução pós-intendentes na Primeira República e o impacto da ferrovia. Pedi para o Wagner dar um zoom aqui, daqui a pouquinho, porque o professor também tem os outros dois livros, que é o primeiro, São José do Rio Preto, 1852-1894, roteiro histórico do distrito, né? Contribuição para o conhecimento de suas raízes. Depois o segundo, São José do Rio Preto, 1894-1907, que é o ciclo dos intendentes e a criação da comarca. E agora São José do Rio Preto, 1908-1930. Bom, tá aí, apresentei os livros aqui. Vou passar para o professor contar a história, que são mais de 30 anos de pesquisa nesses 3 volumes. Professor, obrigado por estar aqui. Parabéns pela obra. Começar falando São José do Rio Preto, 1908-1930, evolução pós-intendentes na Primeira República e o impacto da ferrovia. Esse terceiro volume, o senhor já vai lançar, está lançado? Conta um pouquinho a história e fala dessa tua obra, acho que é a obra da vida do senhor, né? Em primeiro lugar, eu agradeço aqui esta oportunidade que você está me oferecendo. E esse terceiro volume abrange uma época mais próxima, 1908-1930. Que até 1908 havia os intendentes, espécie de prefeitos municipais. E em 1908 começa o ciclo dos prefeitos municipais. Até hoje, prefeitos municipais, não é? Uhum. Naquele tempo, os prefeitos eram eleitos pela Câmara anualmente. Na verdade, o prefeito era um vereador, eleito pelos seus pares, com mandato anual. Este terceiro livro eu recebi há poucos dias da gráfica, não foi lançado ainda, eu não divulguei. Então, está lançando em primeira mão aqui pela primeira vez aí eu estou mostrando publicamente, mas ainda eu vou marcar o lançamento. Não é? Ainda vai ter um lançamento ainda oficial. Eu pretendo lançar. E é um senhor volume, eu estou vendo aqui. Todos esses 3 livros têm mais de 500 páginas e mais de 20 capítulos. Esse terceiro tem 522 páginas e 21 capítulos. Eu estou vendo Mas aqui. Todos eles têm mais de 500 páginas. E com fotografias, né? Reproduções de documentos. Totalmente ilustrado com fotos, documentos, atas da Câmara. Estou vendo aqui, citar alguns capítulos dessa. Documentos do Diário Oficial do Estado de São Paulo, diretamente. Tudo documentos oficiais, Oficiais, né? Em primeira mão. O senhor percorreu as nossas antigas comarcas. Eu me baseio em documentação. Em fontes originais. Diretamente. Não é folclore, lenda? Não tem folclore, nem lenda.
E grande parte dos assuntos também são inéditos. Grande parte dos assuntos, dos documentos, das ilustrações são inéditos. Citar alguns capítulos aqui desse terceiro volume, o recenseamento de 1920, a dinâmica da urbanização regional, né, os distritos de Paz, São Sebastião da Fartura, Miguel Calmon, Itapura, Cerradinho, enfim, Cedral, Mirassol, Três Córregos, o processo de desmembramento e os primeiros municípios, a medicina, os primeiros hospitais, a evolução urbanística, os novos bairros, a imprensa riopretense, olha o tanto de jornal que tinha, né? Mais do que hoje. Grande número de jornais. Grande número Mas de só jornais. que eles tinham uma vida curta. O Porvir, o Rio Poucos Preto, jornais. Poder Moderador. Aí nós temos completo o primeiro número do O Porvir, que é de 1903. Que é o nosso primeiro jornal. O primeiro jornal. E aí também tem a primeira revista, Cosmos, lançada pela loja Cosmos. Aí o senhor põe aqui principais instituições: Loja Maçônica Cosmo, Rio Preto Esporte Clube, Rio Preto Automóvel Clube, Associação Comercial, Sociedade Jovem Sírios, Clube Monte Líbano, as entidades de classe, os profissionais liberais, a comarca, os novos cemitérios, a criação da diocese, enfim, um material de fôlego. E todos com documentos originais. Onde o senhor busca esses documentos? Quais são as fontes? Bom, O senhor percorreu o estado, até outros... Naqueles primeiros 2 livros, muitos documentos em Jaboticabal, né? E Araraquara também. Jaboticabal e Araraquara, porque Rio Preto foi distrito de Araraquara, distrito de Jaboticabal, assim também a comarca. Primeiramente, comarca de Araraquara, depois comarca de Jaboticabal. E viajo muito para São Paulo, né? Lá eu pesquiso muito na Biblioteca Mar de Andrade, na imprensa oficial, na Biblioteca da Faculdade de Direito, que tem uma documentação muito grande, uma grande biblioteca. Até no Rio parece que o senhor teve, já fui na Biblioteca Nacional, né? Para o primeiro livro, fui várias vezes no Rio de Janeiro. Várias vezes no Rio de Janeiro. E tem material nosso espalhado aí pelo Rio? Tem, no Rio de Janeiro tem, no Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional e no Arquivo Público lá. O Arquivo Nacional tem de todo o Brasil, né? Desde a época colonial, né? Desde o século XVI. Professor, assim também em São Paulo tem o arquivo da Cúria Metropolitana também e o arquivo do Estado. O arquivo do Estado também, muito, muito rico. Cita algumas características para a gente dessa evolução pós-intendentes aqui em Rio Preto e o impacto da ferrovia enfim, no desenvolvimento. A ferrovia é marca histórica como meio de transporte, não é? Ligando o Rio Preto a São Paulo, não é? Levando-se em consideração naquele tempo que não tinha estradas como tem hoje, não tinha uma rede rodoviária. E o trem representava o que tinha de melhor e mais ainda, ligado diretamente à nossa capital, São Paulo, e também ao Porto de Santos, Então, isso representou um progresso fora do comum, Foi o que marcou o desenvolvimento econômico. Marcou muito o desenvolvimento e o crescimento da cidade, da população e a vinda de imigrantes também. A vinda de imigrantes foi muito intensa. Possibilitou a vinda desses imigrantes. Caiu aqui.
peço desculpa aí. Mas, ó, para ter uma ideia da fartura de material, os 3 livros param em pé, né, professor? A gente diz que um livro tem conteúdo quando ele para em pé, né? Cuidado aí, que ele esse aqui pode tá cair caindo, de esse novo. aqui tá meio... Esse primeiro está esgotado, né, professor? Está esgotado, esse primeiro aqui infelizmente está esgotado. Está esgotado. Está esgotado. Mas quem quiser consultar, tem nas bibliotecas públicas tem, aqui, biblioteca devem ter, tem. O segundo a gente ainda acha ainda para o comprar, segundo e o maior terceiro facilidade. ainda tem. E o terceiro vai ser lançado Ainda vai ser oficialmente lançado em breve aí. E aí a gente traz a data certinho. Não tem uma data ainda, né, professor? Não, ainda não, porque há poucos dias eu recebi da gráfica, não é? O senhor teve colaboração de alguém para esses livros ou é um trabalho exclusivamente autoral do senhor? Eu tenho um grande amigo, Edemir Pinto. Ele me apoia financeiramente. Foi presidente da Bolsa de Valores, a Bovespa de São Paulo, a Bolsa, a BMF também. Foi meu aluno também no Colégio Alberto Andaló, é um grande amigo meu. Então, eu recebo apoio financeiro dele. Que bom. Isso é muito importante. Esse primeiro aqui é de 2002, né? O segundo de 2012 e agora 2024. São 30 anos de pesquisa. 30 anos. Na verdade, eu comecei a pesquisar, se bem que eu já me interessava pela história de Rio Preto. Mas eu comecei a pesquisar de verdade para futura publicação em 1990. A partir daí, pode-se dizer que eu não parei mais de pesquisar. E o senhor me dizia que está com o 4º volume já em estado aí. Estou trabalhando há 2 anos no 4º volume. O 4º volume abrange a Era Vargas, 1930 a 1945. 1945. Então, são 15 anos aí também de muito progresso para a cidade. Vargas chegou a vir a Rio Preto, se eu não me engano, foi o primeiro presidente que veio a Rio Preto. O Getúlio Vargas veio em Rio Preto em 21 de julho de 1938, ainda no apogeu, durante o Estado Novo. Ficou hospedado no Términos Hotel? Não, ele ficou hospedado na residência do Dr. Selma Nazaré, aqui ao lado da igreja, na rua Voluntários de São Paulo. Mas o banquete foi o banquete foi no Términos Hotel, que na época era o melhor da cidade, aqui no centro da cidade. Centro. E na praça também, Dom José. Um dos prédios mais antigos da cidade. Talvez o primeiro sobrado de São José do Rio Preto. E o Getúlio Vargas veio também para cá na campanha presidencial de 1950. Ele esteve aqui também e se hospedou na Boa Vista, na casa do doutor Senobelino de Barros Serra, que era prefeito municipal. Professor, quais foram as principais dificuldades encontradas? Enfim, estamos falando do 3º volume, mas quando eu pergunto, a gente pode pegar a obra como um todo, os 3 volumes. Quais as dificuldades que o senhor encontrou para levantar esse material riquíssimo aqui? Bom, o que deu mais trabalho foi o primeiro. Porque, ao mesmo tempo que eu fazia pesquisa para este livro, eu também, prevendo que eu poderia lançar outros livros, então eu pegava material desses futuros volumes. Então, muito material desses livros posteriores eu consegui durante as pesquisas desse primeiro livro. E esse primeiro é bem bacana, né, professor? A gente já falou aqui desse livro. Aí grande parte é do século XIX. Sim. Grande parte aí é do século XIX. Porque aí eu abranjo
a época distrital, 1850, da fundação à criação do município. Aí é exclusivamente século XIX. Então, e tudo com documento. Ó, o senhor Todo conseguiu até o documentado. recenseamento de Rio Preto de 1872. É o primeiro recenseamento brasileiro. Isso aí eu fui pesquisar na Biblioteca Central do IBGE. Fiquei lá vários dias pesquisando. E aí tem o segundo recenseamento também, que é de 1890. Aí já tem, de 1872, tem sobre a escravidão. Aí tem um número de escravos. Sim. Curioso aqui, eu vou até citar algumas curiosidades aqui. Ó, não era nem estado, né? Era província. Não, aí é província de São Paulo. Aí é província de São Paulo. Quadro geral da população da paróquia de São José do Rio Preto. Paróquia. Não era município. Não, já era. Não, por época que a igreja era ligada ao Estado. Ao Estado. Aí condições, livres e escravos. Livre, aí tem a população livre e a população escrava. Aí o sexo, homens e mulheres. E almas. Almas. Almas aí se refere à população de pessoas. Era muito comum. Tal população, tantas almas. Era da época século XIX. Aí raças, branco, pardo, pretos, o que é aqui? Caboclos. Aí tem alguma divisão social. Sim. Aí Estado Civil, a religião, a nacionalidade que nós tínhamos. Aí... Brasileiros e estrangeiros, sabe ler e escrever, enfim... E Rio Preto tinha, então, na ocasião... 2.689 almas. Almas. População geral, né? Pois é, pouco mais de 100 anos, tínhamos então, 2.000 pessoas, hein? É um documento importante porque aí cita a escravidão em Rio Preto e no distrito. Rio Preto chegou a ter uma escravidão... Chegou a ter, tem. Aí tem a escravidão, aí consta masculina e feminina. Só que 105 escravos, homens e 104 mulheres. 209 escravos. 209 escravos. Só que aqui a escravidão era diferente de outros centros, porque aqui a economia ainda era um tanto de subsistência. Pedi para o Wagner mostrar aqui enquanto a gente fala, só para o pessoal ter uma ideia aqui dos documentos que... São 3 folhas. São 3? Duplas. Temos aqui, ó, quadro geral da população, recenseamento de Rio Preto. Aí então, tem aqui anúncios, ó, anúncios de jornal, farmácia popular... Aí tem aqui, as primeiras publicidades. Aí tem as primeiras publicidades de São José do Rio Preto, publicadas no jornal de Jaboticabal, Correio do Sertão. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui na terceira, que é o que trouxe o senhor aqui. O que tem aqui, ó? Os Irmãos de Monte, ó, já abri aqui. Cine. O senhor tem um capítulo que só fala do cinema, né? Aí tem dos cinemas e da cinematográfica Irmãos de Monte. Irmãos de Monte. Aí tem os 2 primeiros cinemas, que por coincidência são de 1912. Tudo documentado. Tudo documentado, Cine Boa Vista, ó. Entrada do Cine e fotos inéditas aqui, né? Tem fotos que eu nunca vi. Algumas fotos inéditas. E o acervo Roberto do Vale, bastante foto. Porque eu recebi da família o acervo do Roberto do Vale. Um rico material. Trabalhei com o Roberto do Vale em Campinas, ele falava muito de Rio Campinas, daqui ele foi para Campinas. Popular, e se aposentou lá, talvez. Se aposentou lá e depois foi morar em Santos. Foi morar no litoral, faleceu no litoral. Faleceu em Santos. Então, felizmente, eu recebi esse material, está comigo. Eu me dava muito com o Roberto, eu trabalhei mais de 10 anos com ele no Colégio Alberto Daló. E a gente me dava muito com ele. Os filhos dele foram meus alunos, todos 3.
Figura espetacular, Então, inteligentíssimo. muito inteligente, muito culto. Ele trabalhou quase 10 anos aqui com a história do Rio Preto. Sim, E conseguiu um acervo fora do comum. E está tudo com o senhor hoje? Está tudo comigo, vai ficar aqui para a cidade. Isso aí vai ficar para o acervo do Instituto Histórico. Nós vamos organizar tudo aí, vai ficar para o Instituto Histórico. E, aliás, a gente está para trazer o Caprio não é mais o presidente? Não, né? não, é o Kedson Barbeiro. Kedson é o Kedson Barbeiro, né? O Kedson Barbeiro, né? Então, nós temos projetos aí importantes para o Instituto Tem que ser Histórico. preservado isso e ficar para as futuras gerações. Né? Na verdade, o Instituto Histórico tem 3 acervos. Tem o meu acervo, o acervo do Coronel Adolfo e o acervo do Roberto do Vale. Tudo com o Instituto. Então, isto aqui vai ser um acervo unificado para a comunidade, para futuras pesquisas. E o acervo da Dinorá, o senhor não está com a família, né? Não, está com a família. Então, há um projeto aí, está bem avançado, de a prefeitura comprar aquela residência e ali ser um memorial Dinorá do Vale. Dinorá do Vale, com todos os objetos, acervos, tudo que ela deixou. Que, aliás, coincidentemente, falando dela, no fim de semana fez 20 anos da morte 20 anos, dela, foi né? muito divulgado, muito homenageada, né? Muito homenageada. Sim. Figura incrível também. Irmã do Roberto do Vale. Irmã, né? Do Roberto do Vale, irmã do Roberto do Vale. Roberto também tem o Walter, né? Que também tem o Walter também falecido, o Walter falecido, né? Os 3 falecidos. Os 3. Aí o senhor fala aqui automobilismo, a grandiosa batalha de domingo. Aqui teve o Autódromo Carlos de Campos, mas durante 2, 3 anos aí, um dos primeiros autódromos do Brasil. Que era aqui na Redentora. Na Redentora, né? Na Redentora. E deu origem ao Automóvel Clube, é isso? Não. Tem certa ligação, Sim. Né? Despertou. Porque o automóvel eram os donos de auto. Não, o Automóvel Clube é anterior ao autódromo. É anterior, não então... é anterior ao autódromo. Perfeito. Mas o Automóvel Clube está ligado a um raid. São Paulo, Rio Preto, São Paulo. Isso aí está documentado. Aí tem documento aí tem documento. Porque os primeiros sócios fundadores eram os proprietários de automóveis na cidade. E aqui se falava muito numa prova até São Paulo. Aí está documentado. Tá aí tudo aqui. Aí tem uma dessas provas, viu? Recorde nacional pelo piloto Dr. Mas Barfer na pista do Autódromo de Rio Preto. E quem é Romualdo Negrelli? O Romualdo Negrelli foi o criador do autódromo. Do autódromo. Olha só. Negrelli foi o criador do autódromo, financiador também. Mas durou pouco tempo. Pedi aqui, tem uma reprodução aqui, essa eu nunca tinha visto, o Autódromo de Rio Preto. Vê com o Wagninho aqui se dá para pegar. Aí tem duas fotos inéditas. Pela primeira vez lançados aí, eu recebi da família Bonfá. Fotos do autódromo. Muito bacana, tem muita coisa legal aqui, cinema, enfim. Aí tem a evolução dos cinemas de desenvolvimento cultural e artístico, muita foto, é um trabalho belíssimo, professor. Aí tem a origem da medicina riopretense também. Sim. Com os primeiros médicos e as primeiras farmácias. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, abastecimento de água, os árabes.
a imigração, A né? imigração, os espanhóis, Jesus Villanova Vidal, ó, que é avô do nosso amigo. O maior construtor de Rio Preto do seu tempo e o maior proprietário imobiliário. Construiu, entre outros, a catedral, a basílica, né? A Basílica, o Monsenhor Gonçalves, a sede da Associação Comercial, o Palácio do Bispo. Palácio Episcopal, né? O Palácio Episcopal. Qual as principais instituições? A loja maçônica Cosmos é a primeira? É a primeira instituição e a mais antiga de Rio Preto. Mais antiga. É de 1899. É de 1899. O pessoal que teve aqui, a Casa de Espanha, teve aqui, diz que também a Casa de Espanha é centenária também. A Casa de Espanha é sucessora de uma uma delas aí tem aí, o Centro Espanhol. Centro Espanhol. Que tinha sede aqui na Boa Vista, na Rua Luiz Antônio, esquina com a Jorge Tibiriçá. Aí o senhor traz aqui todas as... Aí tem as instituições desse período aí, né? Sociedade Italiana, Cesare Battisti. Mas não é o Battisti, o terrorista lá que está preso. Preste atenção. Cesare Battisti era um jornalista famoso da Itália, que durante a Primeira Guerra Mundial ele foi assassinado. E em Rio Preto, a colônia italiana fundou uma sociedade no começo dos anos 1920, em homenagem a ele, Cesare Battisti. E os pais desse famoso aqui, nosso aqui, quando ele nasceu, deram o nome de César, o mesmo nome, Cesare Battisti. Que, inclusive, quando estava foragido aqui no Brasil, veio se refugiar aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto é o mesmo nome. Olha só. Então, lá na Itália, várias crianças foram registradas com esse nome. Ele era muito popular lá, um jornalista italiano. E aqui os italianos fundaram uma sociedade muito importante, mas teve pouca duração. Vida curta. Vida curta. Inclusive, publicaram um álbum italiano que a MIT de Itália reproduziu. Um álbum muito interessante, escrito em italiano. Tudo isso o senhor conta aqui no livro, todas essas histórias estão aí, aqui. Né? Mas esse álbum é publicado em italiano. E também a Sociedade Cesare Battisti promoveu aqui a vinda de um famoso italiano, foi chefe do governo italiano durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou lembrar agora o nome. Aí tem vários aqui. Sociedade de Homens de Cor, União faz a força. A União faz a força. Até os anos 60 tinha sede lá na rua Expedicionário. Centro dos Empregados. Pietro Badoglio. O Pietro Badoglio esteve em Rio Preto. Foi embaixador da Itália no Brasil. E durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1943, ele substituiu Mussolini e entra na história da Segunda Guerra Mundial, muito importante. Muito legal. União dos Empregados do Comércio, Centro Espanhol de Socorros Mútuos, enfim, tem a história de muitas instituições. Daquela época. Aí, como eu já falei... Inclusive, aí tem a parte, no capítulo de Medicina, a fundação da Sociedade de Medicina e Cirurgia, de 1926. Vamos lá, página 376, vamos ver se tem... Aí tem a ata de fundação e fotos. Toda a história da fundação tem aí. Inclusive os antecedentes. Santa Casa, a inauguração da Santa Casa. Olha, a primeira Santa Casa aqui,
um casebre, né? Para a época, né? 1912. Então, pedir para o Wagner ver se consegue pegar aqui a primeira Santa Casa. É a primeira Santa Casa. Mas era no mesmo lugar? Não, lá? na Pedro Amaral. Foi construída pela Loja Cosmos. Aí a pedra fundamental da atual Santa Casa, aí, 1921. Aí a lista aqui dos fundadores, ó, Prisciliano Pinto, Coronel Reverendo Vidal. Aqueles primeiros doadores a própria Câmara Municipal participou. A própria também. Câmara Municipal. Feliciano Salles Cunha, Empresa Paulista de Colonização. Aí foram os maiores doadores. Os maiores doadores. 10 contos. Dá para imaginar quanto seriam 10 contos? Não, é uma fortuna, né? É uma fortuna? Não, uma fortuna. É que parece pouquinho, né? De fala assim. Não, uma 10 contos de réis. Uma fortuna, né? É, porque 152 contos de réis para fundação da Santa Casa. Um conto de réis mensais poderia ser um ordenado fora do comum. O melhor ordenado. Um conto de réis. Um conto de réis era um ordenado que é uns 10 fantástico. mil reais hoje, assim? Não sei. Daí para mais. Daí para mais. Daí para mais. Olha só. Casa de Saúde Santa Helena, que é o atual Hospital Santa Helena, né? Aí tem a fundação. Tem Casa de Saúde Dr. Taves. Dr. Taves aí era americano. Depois foi adquirido pelos irmãos Bassiti. O Lote Bassiti e o Dr. Badi Bassiti. Inauguração do posto de higiene. Aqui a ata da fundação. Aí tem a ata de fundação da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Aí tem os signatários e tem fotografia dos fundadores aí, de alguns fundadores. Que está aqui, ó. Aí tem fotografias, algumas fotos aí são inéditas também. Dr. Hernani Pires, Dr. José Sicardi, Gilberto Lopes da Silva, Dr. Cenobelino, Justino de Carvalho, Dr. Arthur Delia, enfim, é um livro aqui para você ficar folhando, lendo e, enfim, cada página é uma descoberta aqui, né, professor? Depois que o senhor lançar, quem tiver interesse, onde vai poder comprar? O senhor vai pôr em livrarias, na internet? Eu posso pôr em livrarias, na internet ainda, pode me procurar também. Ó, a planta de Rio Preto em 23. Essa planta aí é inédita. Eu consegui lá no arquivo público. Só que, infelizmente, foi publicado muito pequeno aí. Pequenininho. Mas essa foto, é de 1923 aí. 1923. Mas dá para ter uma ideia aqui. Eu já reproduzi em ponto grande. E já eram os nomes atuais ou não? Não, a maioria nomes atuais. Nomes ainda, atuais, né? já, né? Então tem os bairros daquela época, não é? Pinguela do Rio Preto aqui, famosa. Essa é a famosa Pinguela que falam? Essa é atrás do Palestra. Atrás do Palestra. Que ligava a Vila Maceno. Da Boa Vista à Vila Maceno. Que foi onde morreu a... Não. Onde morreu Pinguela, foi para frente, na Ponte Maria Benta. Essa aí era próximo do Palestra. Do Palestra. Ao lado do Palestra. Pedi para o Wagner mostrar aqui o mapa também, não sei se já mostrou, enfim, mas fica difícil a visualização. Mas tá aí para conhecimento. Fotos aqui, ó, fotos de Monte. Existem as fotos do Demonte ou o senhor reproduziu do almanaque? Não, a fotos de Monte... Do álbum como que é? O álbum da comarca, né? A foto de Monte foi uma das principais da cidade. Final dos anos 10. Eles vieram para cá em 1917 e até começo dos anos 1950. Só que eles partiram para a filmagem.
Pois é, o Fernando Marques sempre conta essa história e nunca se achou, né? Não, aí não. Eles fizeram vários filmes. Aí tem uma citação de uma publicação da Cinemateca Brasileira de São Paulo. Tem a citação de um filme. Pode ser que Só um dia... que não tem. Pode ser, Pode mas é ser que um difícil, dia. né? Ele fez alguns filmes, fez uma longa, pode-se falar uma longa-metragem e muitas curtas-metragens. Aí tem documento aí Ó, o Porvir aqui, o primeiro aí é reprodução do número 1, do número 1. 1903. Ah, o senhor reproduziu ele inteirinho. Ele inteirinho. 3 páginas, né? Não, 4, né? 4. páginas. Aí o Poder Moderador. Poder Aí Moderador era já da tem os outros jornais. Poder Moderador era da maçonaria, né? Ou Não. Qual que Da era o da maçonaria? maçonaria foi o primeiro. Marrete? Malhete? Como que chama? Um jornal que teve aqui? Bom, aí tem todos da né? época. A cidade, o município, Associação Brasileira de Imprensa, enfim, tem muita coisa. Aí tem o segundo jornal de maior duração, que foi a Notícia, A Notícia. a partir de 1924. 1924. A Notícia, depois do Diário da Região, a Notícia foi o que teve maior durabilidade. Diário de Rio Preto, a Voz do Povo, a Notícia. Nelson da Veiga foi Foi um grande jornalista, era da Notícia. da Notícia. O Quarto Poder, o jornal. Trabalho invejável aqui, professor. Rio Preto, jornal, tudo ilustrado. Tudo Matou ilustrado. a cobra e mostrou o pau, né? Dentro do espaço aí, o que foi possível, né? Espetacular, as escolas tinham que... E aí tem Isso aqui. também alguns artigos e algumas páginas Essa revista Cosmos foi aquela que o senhor descobriu lá no Rio de Janeiro, lá no né? Rio de Janeiro. O único número que, por sinal, é o número 1, se encontra na Biblioteca Nacional. E o senhor, a gente já fez até um outro programa Na só Biblioteca sobre Nacional. Aí tem algumas páginas apenas, alguns artigos. Muito legal. As principais instituições, né? Já falamos, a Cosmos, que é a primeira, depois o Rio Preto Esporte Clube, que também É de 1919 o Rio Preto Esporte Clube. fez 100 anos. Já fez 100 anos, fez 100 anos. Até era para sair um livro, Era não pra saiu. sair um livro do era rei, para né? sair um livro, Pois é. mas As teve brigas algum problema. políticas internas nos Teve algum problema aí, não é? jogadores aqui, ó. Aí tem os Gradim, Paulo Negrinho, Paraguaio, Bindo, que foi o primeiro jogador rio-pretense a entrar. o Bindo foi o primeiro jogador de Rio Preto que jogou em clube de São Paulo. Ele jogou no São Paulo Futebol Clube, o atual São Paulo, 1933, 34. Falando em futebol, o senhor também foi... Também joguei um pouco. Jogou um pouquinho, né? O senhor jogou no de Araraquara, né? Como que é? Joguei na Ferroviária. Ferroviária e depois no América, Não, né? primeiro no América. Primeiro no América. América, Rio É Preto. verdade que o senhor foi o primeiro goleiro do América? Não, ou eu fui o terceiro goleiro. terceiro goleiro eu fui do o América. terceiro, mas acompanho o América desde o nascimento. Olha Desde só. o nascimento. Terceiro goleiro do América. Nós aqui vamos na lançar nossa- um livro aí, eu e o... Vila Nova? Não, o jornalista aqui, Fernando? o jornalista aqui da Câmara, Milton Rodrigues. Miltinho. O Milton Rodrigues. Milton já fez um livro. Já fez vários livros. Fez 2, Avenida da Saudade, Sobre os derbys. os derbys, eternos derbys. Mas vai ser um livro também desde a fundação. Muito legal.
Construção da arquibancada aqui, Vitor Brito Bastos, José Zanirato. Aí o Rio Preto Automóvel Clube. Aí tem uma ata do Rio Preto Automóvel Clube. Aqui a ata de fundação do Rio Preto. João Bacite, Bonfá Natália, Najib Gabriel, Domingos Coelho. Aí tem a reprodução, porque não dá para entender nada aqui a letra, né? Mas tem aqui a transcrição, a transcrição, né? As assinaturas. Quase todas. Sociedade Jovem todos os Sírios. Documentos manuscritos, O senhor transcreveu. eu faço a transcrição. Um ou outro que escapou, e também porque a letra está bem nítida, mas a maioria eu faço a transcrição. E o senhor mesmo que fez a transcrição? Eu que faço, isso aí dá muito trabalho. Posso entender essas letras aqui dessa Aí época. dá muito trabalho, aí tem que quebrar a cabeça. Aí tem que apelar. E essa Sociedade Jovem Sírios, professor? Existe até hoje. Existe até hoje, mas não é o Monte Líbano, não. Tem... teoricamente existe. Eles têm a sede aqui no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa. Mas só que nos últimos anos, o Monte Líbano cresceu demais. E apagou os Jovens Sírios. Cresceu demais, monopolizou a colônia árabe. Os sírios foram os principais estrangeiros em Rio Preto ou tem alguma outra nacionalidade mais forte? Não. Aqui, as maiores colônias foram a italiana e a espanhola. Italiana e espanhola. Mais que os sírios? Mais do que os árabes. Principalmente sírios e libaneses. Sim. Só que tem uma particularidade. A colônia árabe, em 1920, aí tem o resultado completo do recenseamento de 1920, a maior colônia árabe do interior de São Paulo era de Rio Preto. A maior colônia do interior era de Rio Preto, com 730 árabes. Olha só. 730 árabes. Só que a maioria sírios e libaneses, mas poderiam ter armênios no meio, porque anteriormente tudo era Império Turco. Tanto é que eles eram chamados de turcos. Porque o passaporte e a documentação era turca. Eram os otomanos, né? Otomanos. Império Turco. Império Turco. E aqui tinha muitos armênios nos anos 1920, 30, 40, 50. Grande número de famílias. Sim. Eles vieram nessa época. Inclusive do meu pertencia ao Império Árabe. Império Turco. Inclusive a família do meu grande amigo Girair Karabakian, infelizmente já falecido. Casa Garabed, Karabachian. Nos anos 20 já tinha muitas famílias árabes. Então a colônia, muitas famílias armênias. Mas como árabes, a maior colônia do interior era de Rio Preto. Olha só. Aí está documentado. Muito legal. João Lisboa. João Lisboa... Que dá nome à rua ali no Herculano, é ele? É o mesmo? A família Lisboa está em Rio Preto desde o começo do século XX. O João Lisboa foi o primeiro farmacêutico de Rio Preto formado em farmácia. É a rua que eu moro, Rua Doutor João Lisboa, deve ser esse. Né? Ele era da Boa Vista, muito conhecido. Ele tinha farmácia primeiro na Prudente de Moraes, depois na Rua Tiradentes. Clínica de dentistas, enfim, tem muita coisa. Profissionais liberais, olha só. O senhor traz a relação dos profissionais liberais, advogados. Aí tem do começo do século XX... Anos 10, anos 20...
os advogados, aí agora os engenheiros dos anos 10, dos anos Aí 20. Os Aí tem dentistas. grandes advogados aqui, eu cito aí, faço referência a dois grandes advogados aí de Rio Preto. Teotônio Monteiro de Barros, por exemplo, era professor da Faculdade de Direito, foi secretário da Educação do Estado de São Paulo e foi ministro da Educação também. Teotônio Monteiro de Barros, em 1963, governo João Goulart. E o ministro da... Teve também o ministro da Justiça. Teotônio Monteiro de Barros Filho. Teotônio Monteiro, um grande homem, foi secretário da Educação de São Paulo e ministro da Educação. Deve ser ascendente dos Monteiro de Barros da Rede Vida, ou não? Não. Nada a ver. Aí os engenheiros, ó. Aí eu faço também de outro advogado. Veja outro advogado grande aí. Adolfo Guimarães Correia, Matheus Chaves, Antônio Nascimento. Veja aí. Ah, tem tantos aqui, eu vou saber, professor. Ajuda Benedito Costa Neto, tem aí. Benedito Costa Neto, grande advogado. Um dos fundadores ministro da Justiça, ministro da Justiça do governo Eurico Gaspar Dutra, veja aí. Deputado federal em 45. Entre 1946 e 47, ministro da Justiça. E membro da Assembleia Nacional Constituinte. Um dos fundadores da Associação Comercial. Aí tem. Olha só. Vamos avançar aqui, que aqui são os... Aí tem engenheiros. Médicos. Enfim, completíssimo. Daquela época. Após o ciclo dos intendentes, né, até 1930. O antigo Fórum e a Cadeia, né, conhecido como Castelinho, é isso? Castelinho, aqui na General Sério, esquina onde com hoje delegado. Inclusive, onde é a delegacia regional. Onde é o DEINTER. Inclusive, no artigo do Rei, jornalista José Luiz Rei, esse fim de semana no Diário, que ele faz uma brincadeira das 7 maravilhas que não existem mais. E ele cita esse prédio aqui. Ó. Aí era cadeia e era fórum. Cadeia e fórum, anexo, tudo. Foi a primeira cadeia? A primeira cadeia não era onde não, é o Correio ali, o atual Correio? Onde é o atual Correio na esquina ali da... Ali foi não foi a primeira. Não foi a primeira. Não, ali não foi. Mas foi uma cadeia ali também. Ali foi cadeia. Depois que virou Correio, né? Nos anos 10 e 20 foi cadeia. Foi cadeia. Aí eu cito no primeiro livro uma cadeia aqui na rua Luiz Antônio, na rua Coronel Espínola. Talvez a primeira cadeia. Olha só a relação dos juízes de direito de 1904 a 1930. Começou em 1904 com... Aí tem um capítulo especial da criação da comarca, viu? No começo aí é um capítulo especial. E outro capítulo especial é o trabalho de Ugolini, a monografia da Vila de São José do Rio Preto. Mas está no outro livro. No outro. Aqui no Novo Cemitério, no capítulo 19, um novo cemitério. É o da Vila Ercília, né? É o da Vila Ercília. Foi doado à prefeitura pela senhora Avelina Gonçalves Diniz. Ela era dona daquela área toda lá. Era dona de tudo. A gleba ao seu redor foi posteriormente loteada e urbanizada. A última gleba foi ela loteou a Vila Diniz, última gleba. Olha só. Aí a criação da diocese, em 1929. Dom José Marcondes Homem de Melo, que é o nosso primeiro bispo, é isso? Não. Esse aí era o bispo de São Carlos. O bispo de São Carlos, O primeiro bispo era Dom Lafayette Libani. Que é o que dá o nome na praça Dom José Marcondes, né? É isso. Em homenagem a ele, quando foi criada
a diocese aqui. A diocese foi desmembrada da de São Carlos. Primeiro Palácio Episcopal na Tiradentes, esquina com a Voluntários. Esse prédio... Não, foi demolido. Ali é uma farmácia hoje. Ah, é o da farmácia, é verdade. Que esses dias eu e o Fernando fizemos um programa na Tiradentes ali, ele citou. Ali era um sobrado. Não é a do colchão, essa? Aquela loja do... Não, ali é a da uma farmácia, né? Bula da criação dos bispados de Jaboticabal e de Rio Preto. Do Papa Pio XI. Pio XI. Pio Bispo, foi criado servo dos servos Foi de criado Deus. No mesmo dia 2 dioceses, a de Jaboticabal e a de Rio Preto. Desmembrados da diocese de São As Carlos. duas desmembradas de São Carlos. Olha só. Aí tem o documento de criação. Papa Pio XI, Dom Lafayette Libânio, esse sim o primeiro bispo. Esse é o primeiro bispo aí que veio de Minas Gerais. Aí o capítulo 21, o fim desse ciclo e a nova ordem constitucional, que daí seria o Estado Novo, que o senhor disse que é o quarto. Aí é o fim da Primeira República. Aí é o fim da Primeira República com o governo provisório de Vargas em 1930. Que a partir daí a gente tem Aí é uma nova fase da história dos municípios, dos estados e do Brasil. Aí a era Vargas. Bom, é isso aí, gente. Que 1930. Viagem no tempo aqui, ó. Aí chegamos aqui na referência. Aí termina a Primeira República. Primeira República. Aí chegamos aqui na bibliografia, tudo certinho aqui onde o senhor consultou. É isso, professor. Parabéns. Belo trabalho. Ó, pedi mostrar aqui de novo. Assim que tiver a data do lançamento, a gente divulga aqui, mas deve ser na Casa de Cultura, o senhor falou. Possivelmente na Casa de Cultura nós vamos confirmar ainda. Esse mês, professor, de maio? Esse mês ainda, fim do mês talvez, não é? Tá aí então o lançamento dessa... Mas nós vamos anunciar ainda. Vamos anunciar, a gente anuncia aqui. Mais um... Isso aqui tem que ser leitura obrigatória para quem gosta de Rio Preto, esses 3 volumes aí. Quem puder correr atrás, tentar achar em sebo aí, não sei, na internet, porque o primeiro está esgotado, o segundo o professor ainda tem. Procurar o professor, e esse aqui vai ser lançado nos próximos dias. Oportunamente ainda. Professor Augustinho Brandi, obrigado por ter vindo aqui em primeira mão, anunciar aqui esse seu novo livro. Parabéns pelo trabalho e estamos sempre à disposição, viu? Eu agradeço aqui esta oportunidade e estou à disposição aí de todos os interessados a qualquer momento. E, oportunamente, nós vamos lançar mais um volume, então. Quem quiser encontrar o professor, às vezes... arrisca aqui no Mercadão, encontra o professor. Não, eu tenho também o meu telefone aí, oportunamente nós vamos divulgar. Pode passar o telefone, senhor? Pode passar. Deixa eu ver aqui, passar o telefone, quem quiser entrar em contato com o professor, de repente comprar o livro dele aqui, deixa só eu ver o telefone dele aqui, é o 3235-2250, eu vou repetir, ó, 3235-2250, porque o professor é da velha guarda, não tem celular, não tem WhatsApp, nada, né? Tem que ligar no bom e velho telefone fixo 3235-2250. Obrigado, professor. Eu que agradeço mais uma vez. Legal, gente. Tá aí, então, essa aula de história aqui, os 3 livros do professor, é assunto que não acaba mais. Dava para a gente ficar umas 3 horas aqui, enfim, detalhando aí tudo que tem nesses livros. Bom, gente, antes de encerrar, olha só, a Câmara realiza nesta semana uma campanha solidária para arrecadação de produtos de higiene, água, produtos de alimentos não perecíveis, para serem encaminhadas lá para o Rio Grande do Sul, né, que enfrenta uma tragédia aí sem precedentes, já deixou mais de 80 mortos, milhares de desabrigados aí, por conta das fortes chuvas que têm, enfim, destruído o estado aí. Vocês estão acompanhando na imprensa,
pessoas isoladas sendo resgatadas de helicóptero, de barco. Então, a Câmara fazendo aí essa campanha solidária para posterior encaminhamento ao Sul, numa parceria com a Defesa Civil aqui de Rio Preto, que também está fazendo a sua parte. Hoje de manhã, o presidente Paulera reuniu os servidores aqui, pediu apoio, pediu empenho. A gente tem um registro aí, vamos conferir. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto promove uma campanha solidária para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Qualquer pessoa pode colaborar com doação de alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene e limpeza. As doações serão enviadas no próximo sábado em uma parceria com a Defesa Civil. O presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera, orientou os servidores do Poder Legislativo sobre as formas de colaborar. E é importante que a Câmara, que é uma casa política, que a gente possa, nesse momento, mostrar que nós não fazemos só a política legislativa, a política da cidade, a gente fazemos uma política do bem, preocupada com as pessoas. Então, o nosso chamamento é sempre no sentido de que cada um possa contribuir aquilo que puder. Os munícipes que quiserem contribuir também podem deixar suas doações na recepção do prédio da Câmara, que fica na Rua Silva Jardim, esquina com a Avenida Alberto Andaló. Legal, gente. Quem puder colaborar, qualquer ajuda é bem-vinda, desde uma garrafa d'água, o que você puder, roupa também. Como disse o presidente aí na reunião hoje de manhã, a gente acorda, tá tudo bem aqui, tomamos nosso café, temos o almoço, janta, nossa casa legal, e o pessoal lá passando um perrengue aí sem precedentes, tudo alagado, as pessoas perderam tudo aí, enfim. Então, quem puder colaborar, só deixar aqui na Câmara ou lá na Defesa Civil também, lá na Boa Vista. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 da manhã. Depois fica reprisando aí ao longo da nossa programação. E desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem para o nosso WhatsApp e as informações aqui da Câmara no nosso site, riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, o GC do Renato Foch, o controle mestre do André Santos e o áudio do Israel Helena de Castro. Valeu!